Dando continuidade à criação do ambiente de virtualização, após a instalação do VMware Player, a gente vai criar a nossa primeira máquina virtual. No nosso caso, vai ser uma instalação do Ubuntu Linux, conforme pode ser visto aqui na sequência da nossa aula. Bom, então agora nós vamos fazer a instalação do Linux Ubuntu e vamos seguir as etapas para que todos nós possamos fazer essa instalação de forma correta e sem maiores problemas. Vamos lá. Então vamos criar uma nova máquina virtual. A melhor forma de você fazer uma instalação limpa, sem problemas, é deixar a instalação do sistema operacional para o final. Pense da seguinte forma: quando você vai comprar um computador, antes de você pensar na instalação do sistema operacional ou de escolher o sistema operacional, você escolhe o hardware, ou seja, você escolhe qual é o processador, qual é o disco, qual é a memória, quais são os itens que você deve ter de hardware para depois fazer a instalação do sistema operacional. Vamos fazer dessa forma também. Então vamos clicar aqui em Next. Vamos escolher a distribuição Linux Ubuntu 64, 64-bit. Aí vamos dar um nome para essa máquina. Não precisa ser o nome padrão, você pode escolher o nome que você achar melhor. Então aqui no caso vai ser o Ubuntu 18.04. Vamos clicar em Next. A sugestão que o VMware dá para o tamanho do nosso disco virtual é 20 GB. 20 GB para as nossas atividades é o suficiente. Além disso, ele pergunta se a gente quer fazer a nossa máquina virtual em um único arquivo ou em múltiplos arquivos. Aqui vai uma dica: se você escolher em múltiplos arquivos, fica mais fácil para você copiar e colar essa máquina virtual, por exemplo, em um pendrive, em um HD externo. Se for num único disco, num único arquivo, essa cópia ela tem que ser feita de uma forma diferente, como uma importação de máquina virtual. Isso dá um pouco mais de trabalho. Então eu vou deixar aqui aquela que torna mais simples a operação, ou seja, nós vamos criar a nossa máquina virtual em múltiplos arquivos. Vamos em frente. Essa aqui é uma parte importante. A gente vai customizar o hardware. Então vamos clicar lá. Nessa customização, primeiro, qual vai ser o tamanho da nossa memória? A sugestão é 1 GB. Como eu tenho um pouco mais de espaço, eu vou colocar 2 GB, ou seja, 2048 MB de memória. Processadores, eu posso utilizar aqui até 4 núcleos de processamento. Eu vou habilitar também a virtualização da Intel, que é o processador que é utilizado nesse computador. E vamos para a próxima opção, que é muito importante. Essa parte chamada New CD DVD SATA é onde nós vamos escolher o disco da nossa instalação. Então vamos clicar aqui em Use Image, vamos clicar em Browse e vamos escolher qual é o local onde está o nosso disco, tá? Então vamos lá, deixa só ele chegar aqui até o local e vamos pegar aqui o nosso disco virtual. Eu vou utilizar o Ubuntu 18.04 versão desktop por conta da parte gráfica que vai ajudar nas aulas. Ok. Com relação ao tipo de rede, aqui eu tenho algumas opções. Se eu colocar a opção Bridge, ele vai colocar esse computador na mesma rede em que está a minha máquina real. Vai colocar a máquina virtual no mesmo ambiente da máquina real. Isso é bom quando você quer que essa máquina virtual seja acessada por outras máquinas. A opção NAT, que é a mais simples, ela compartilha essa máquina virtual somente com este computador da máquina real, que é a opção que nós vamos utilizar nesse momento. E se eu quiser isolar as minhas máquinas virtuais das minhas máquinas reais da rede, eu coloco a opção Host Only. Nesse caso aqui, a opção NAT resolve, porque vai permitir a atualização simples das nossas máquinas virtuais. Ok? Bom, por enquanto são essas as opções que nós precisamos. Vou clicar aqui em Close, ele já altera os parâmetros aqui na janela, e vou clicar em Finish. Vai abrir uma nova janela, onde eu vou poder iniciar a instalação dessa máquina virtual. Ok, agora que está com essa opção aqui do Ubuntu aqui em cima, vamos dar um Play Virtual Machine.
Aqui ele está perguntando se eu quero utilizar os dispositivos da máquina real na instalação. Eu vou fechar. E aqui começou a instalação básica. Se vocês perceberem, abre uma janela pequena no centro da tela que vai representar a instalação do Linux. E por que ele não abre em tela cheia? O VMware, assim como o VirtualBox e outros virtualizadores, possuem um recurso para poder utilizar em tela cheia. Nesse caso, é um utilitário chamado VMware Tools. A gente vai fazer a instalação dele posteriormente. Por enquanto, vamos fazer a instalação básica dentro dessa janela. É suficiente para a gente poder acompanhar o conteúdo dessa nossa primeira aula, mas depois é bom entender como que é possível fazer o uso de tela cheia também em ambientes de virtualização. Mas vamos em frente. Se você pressionar a tecla ESC, dá para você saber o que está acontecendo enquanto aquela telinha roxa estava aparecendo. Então tudo que está acontecendo com o sistema operacional agora é mostrado aqui na tela. Se você pressionar ESC novamente, ele volta na tela anterior. Daqui a pouquinho vai abrir a tela gráfica. Nós vamos poder fazer a escolha de como fazer a instalação do Ubuntu. Tá ok? Bom, por padrão ele vem em inglês, mas você pode clicar em qualquer idioma aqui e encontrar o português do Brasil. E clicar em instalar o Ubuntu. Bom, aqui é para você escolher o layout do seu teclado. Se tiver marcado Português Brasil do lado esquerdo e Português Brasil do lado direito, a primeira opção é o chamado teclado ABNT2, que é o que tem a tecla cedilha. Para testar, clica aqui nessa janelinha e pressiona a tecla cedilha. Se ela aparecer, significa que o idioma do teclado está correto. Aqui eu vou arrastar só um pouquinho para o lado dessa tela para poder clicar em continuar. E vamos voltar à tela. Bom, aqui ele pergunta se é uma instalação normal, se é uma instalação mínima e se eu quero que baixe as atualizações enquanto instalo. Eu vou desmarcar essa opção, porque se você baixar as atualizações enquanto instala, demora bastante a instalação e é mais rápido fazer a atualização depois. Então eu vou deixar marcado a instalação normal e vou clicar em continuar. Aqui uma parte muito importante. Primeiro ele pergunta se eu quero apagar o disco e reinstalar ou instalar o Ubuntu. Isso é importante porque ele vai usar aquela partição de 20 GB que a gente utilizou no início do processo de criação lá do nosso ambiente virtual. Ele pergunta as opções de criptografar a instalação do Ubuntu. Por enquanto nós não vamos precisar, mas tem uma opção importante aqui: usar LVM como nova instalação. Esse LVM é chamado Logical Volume Management, que é o gerenciamento de volume lógico. Ele é importante para redimensionamento de partições. Por exemplo, eu quero ter uma partição só para os arquivos, uma partição só para o sistema operacional, uma partição para criação de backups, e utilizando, por exemplo, um utilitário chamado gparted, a gente consegue fazer rapidamente uso do recurso do LVM para poder dividir o nosso disco e fazer o gerenciamento melhor das nossas partições. Então eu vou marcar a opção do LVM e vou clicar em instalar agora. Aí ele fala sobre o uso do LVM, quais partições vão ser criadas, qual é o sistema de arquivos, que aqui é o ext4, uma partição de troca que é uma chamada de partição de swap. Vamos em frente. Bom, aqui ele pergunta onde você está por conta do fuso horário. Aqui, especificamente, nós estamos fazendo essa instalação a partir da cidade de São Paulo. Clicar em
continuar. E aqui uma parte importante, em que você vai colocar o seu usuário e a sua senha de utilização. Procure colocar senhas com pelo menos 8 caracteres, pelo menos uma letra maiúscula, uma letra minúscula, um número e um símbolo. Então eu vou colocar aqui o nome, vou colocar, por exemplo, Linux. Eu vou dar um nome para essa máquina virtual, vai ser a VM-Linux, que é a Virtual Machine. Nome de usuário é Linux e a senha, eu vou criar uma senha que atenda aos requisitos. Agora que a senha foi digitada 2 vezes, clique em continuar. Agora basicamente é aguardar o processo de instalação. Se você clicar aqui nessa opção copiando arquivos, ele abre uma janelinha em que vai mostrando para a gente o que está sendo feito neste momento do processo de instalação. É um processo que demora alguns minutos, mas que ao final dele você tem a sua instalação completa, tá ok? Eu vou adiantar o vídeo até o final dessa instalação e daqui a pouquinho a gente retorna. Bom, chegamos ao final do processo de instalação. Como pode ser visto aqui na tela, a informação diz que a instalação foi concluída, você precisa reiniciar o computador para usar a nova instalação. Então vamos reiniciar para poder ver como que é a interface inicial do nosso sistema operacional Linux. Durante esse processo, a máquina virtual será desligada e em seguida será ligada novamente. Então o processo de reinicialização já foi iniciado e na sequência o nosso sistema operacional será carregado pela primeira vez para a utilização. Então vamos acompanhar aí as etapas e na sequência nós vamos ver qual que é a carinha do nosso sistema, ou seja, como que é a interface gráfica, o quão amigável ela é para quem está acostumado a utilizar o Windows, por exemplo, quais as similaridades, quais as diferenças, como que nós vamos utilizar o nosso Linux. Uma coisa importante, não se preocupe se de repente chegarem algumas mensagens de alerta durante esse processo de inicialização, porque como é a primeira vez, alguns dos itens ainda não estão totalmente carregados, a gente vai atualizar o sistema, então não se preocupem se parecer que alguma informação está faltando ou que o sistema está parado, que conforme vão passando alguns segundos ele já vai andando para frente na inicialização, ok? Então daqui a pouquinho nosso sistema já vai estar carregado, nós vamos poder utilizá-lo aí pela primeira vez. Bom, agora que o sistema foi carregado, aparece essa interface gráfica aqui com o usuário que nós criamos, no meu caso foi o usuário Linux. Vamos clicar sobre ele aqui. E a senha que você deve colocar, a senha que você criou durante o processo de instalação do seu sistema operacional. Deixa eu ver se eu digitei OK aqui. Muito bem, a senha passou. Então daqui a pouco vai abrir a interface gráfica do nosso sistema operacional. Prontinho, essa é a interface gráfica do Ubuntu 18.04. Aqui ele vai dar algumas informações iniciais, você pode dar o próximo algumas vezes para poder finalizar. Feito. Nosso sistema está finalizada a instalação básica. Bom, agora nós vamos esquecer um pouco a interface gráfica e vamos trabalhar com a linha de comando do terminal gráfico, do terminal do Linux. Para que a gente abra esse terminal, nós vamos pressionar ao mesmo tempo
as teclas Ctrl, Alt e T, letra T de tatu. Uma janelinha vai ser aberta e a gente vai poder executar comandos nessa janelinha. Ok. Bom, eu vou só alterar aqui as cores para poder ficar um pouco mais fácil de enxergar. Então eu vou trocar a cor do fundo, o tamanho da letra. Vamos em frente, fonte personalizada. Eu vou aumentar um pouquinho só o tamanho, deixar em negrito. Aqui ele está pedindo uma atualização, daqui a pouco a gente vai fazer em linha de comando. Vamos selecionar. E aqui na parte das cores, vamos utilizar aí algumas cores específicas, tá? O plano de fundo vai ser o branco. Selecionar. O texto vai ser o preto. Vamos selecionar. E aí a gente já pode fechar essa janela. Ok, agora já temos o terminal com letras pretas, a gente pode digitar comandos aqui. A primeira coisa que a gente deve fazer aqui para atualizar o sistema é a gente poder virar root, ou seja, o superusuário. Para que isso seja feito, a gente pode utilizar a mesma senha que nós criamos, mas digitando esse comando aqui, ó, sudo espaço su, onde nós vamos nos tornar superusuários, que é o SU. A senha é a mesma que você digitou para entrar no sistema. E não fica aparecendo aqui as bolinhas ou os asteriscos com o número de dígitos pressionados. Ok? Pronto, viramos root. Se você quiser limpar a tela para deixar somente aquilo que você está digitando, digite o comando clear. E agora vamos fazer a atualização do nosso sistema. Então a gente vai primeiro digitar o comando apt espaço update. Bom, ele está buscando os chamados repositórios, onde estão as atualizações, para verificar quais versões mais atuais dos pacotes que nós temos. Vai aparecer aí um comando dizendo que existe uma lista que pode ser feito o upgrade. Então vamos digitar agora o apt -y para forçar que todos os pacotes já sejam instalados automaticamente. Vamos digitar upgrade. Então apt -y upgrade. Ele vai pegar todos os pacotes que precisam ser instalados, vai baixá-los e vai realizar a sua instalação. Ele já está descompactando, já está começando o processo, ou seja, daqui a alguns instantes nós vamos ter nosso sistema atualizado. Eu vou correr um pouquinho aqui o nosso vídeo para frente e vou voltar no final do processo. Bom, o processo de atualização está finalizando, né? Está em 99%. Daqui a pouco teremos o nosso sistema atualizado. Mas não basta você atualizar os repositórios e atualizar o sistema. É importante também fazer a limpeza do sistema. Então, na sequência, nós vamos utilizar um comando chamado apt auto remove para que nós possamos também deixar o nosso sistema livre de excessos de sujeira, de arquivos e pacotes instalados que já não servem para mais nada. Então vamos só esperar finalizar essa etapa e na sequência nós vamos poder fazer a limpeza do nosso sistema. Pronto, a atualização está finalizada. Vou limpar a tela, dar um clear aqui. E aí vamos entrar com o comando apt -y para dar yes em todas as opções, para automaticamente ele já aceitar todas as opções, e o auto remove. Tudo junto. Vamos em frente. Ok. Ele está dizendo que nenhum pacote precisa ser removido, então agora o nosso sistema está atualizado. No próximo vídeo vamos ver como fazer a instalação do sistema operacional Windows.
Aguardo vocês e até lá!